E Donald Trump anunciou que vai aplicar pesadas tarifas de importação e outras sanções à Colômbia, após Gustavo Petro, presidente colombiano, se recusar a receber aviões militares com migrantes deportados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que aplicará pesadas tarifas de importação e outras sanções à Colômbia. A medida foi anunciada após o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusar a receber os aviões militares com migrantes deportados. O governo colombiano não especificou quantos voos americanos pretendiam aterrissar na Colômbia, nem quantas pessoas transportavam. A recusa desses voos por parte de Petro colocou em perigo a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos. Por isso, ordenei à minha administração que tome imediatamente as seguintes medidas de represália urgentes e decisivas, publicou Trump em sua plataforma Truth Social. O republicano enumerou entre as medidas tarifas de 25%, restrições de viagem e revogação imediata de vistos para funcionários do governo colombiano. O presidente Gustavo Petro afirmou que só receberá migrantes deportados em voos civis e se forem tratados com respeito. O governo colombiano também anunciou neste domingo que enviará o avião presidencial aos Estados Unidos para transportar os migrantes irregulares. E após a declaração de Trump, Gustavo Petro anunciou que a Colômbia taxaria em 25% todos os produtos vindos dos Estados Unidos. Após a decisão, Donald Trump voltou atrás e propôs um acordo entre os países para evitar uma crise diplomática. E agora a gente fala de uma caravana com mais de 1.000 migrantes que partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos. A marcha acontece apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo presidente americano Donald Trump. Alguns dos estrangeiros provenientes de países latino-americanos mantêm a esperança de entrar nos Estados Unidos, mesmo depois de o presidente americano Donald Trump ter desativado um programa que lhes permita obter asilo. Apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo republicano, uma nova caravana com mais de 5.000 migrantes partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos neste fim de semana. O presidente republicano desativou o CPB One, um aplicativo que permitia aos migrantes agendarem entrevistas de asilo antes de se aproximarem da fronteira. Em apenas uma semana no poder, Trump ordenou várias medidas contra a imigração ilegal, incluindo deportações, o envio de milhares de soldados para a fronteira sul e a prisão de 538 pessoas em situação irregular, segundo a Casa Branca. O magnata republicano também reativou o programa Fique no México, que obriga os estrangeiros a esperar a resolução de seus processos migratórios do outro lado da fronteira. E o presidente da Argentina, Javier Milei, que quer eliminar do Código Penal do país o crime de feminicídio. Para ele, a tipificação do crime valoriza mais a vida da mulher em relação à do homem. O governo argentino anunciou na última sexta-feira que busca desenvolver projetos para eliminar o feminicídio do Código Penal do país. A iniciativa ocorre após as críticas do presidente Javier Milei a esse artigo da lei. O crime agrava a pena para homicídios de mulheres por motivos de gênero. O ministro da Justiça, Mariano Cunha Libarona, destacou em sua conta na Rede X que o governo atual defende a igualdade perante a lei consagrada na Constituição Nacional e que nenhuma vida valia mais do que a outra. Milei afirmou em um discurso em Davos que o conceito de feminicídio legaliza, de fato, que a vida de uma mulher vale mais que a de um homem. De acordo com o Ministério Público argentino, o feminicídio é a morte violenta de uma mulher pelas mãos de um homem por razões de gênero e está enraizado em um sistema social que preserva as ordens sociais de poder, controle e opressão dos homens sobre as mulheres. O feminicídio foi implementado, embora não explicitamente, em 2012 por meio de uma lei que modificou o artigo 80 do Código Penal argentino para criminalizar de forma agravada a conduta do homem que mata uma mulher por meio da violência de gênero. Para modificar o Código Penal argentino, é preciso aprovar uma lei no Congresso, onde o partido no poder é minoria, contra uma forte oposição de centro-esquerda.
E agora a gente fala das notícias internacionais. O presidente Donald Trump visitou estados arrasados por furacões e incêndios no país. Ele criticou os trabalhos de gestão de emergências e ameaçou com a suspensão de ajuda federal quem não seguir as determinações dele. Em sua primeira viagem após retornar à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou ontem a Carolina do Norte e a Califórnia, 2 estados atingidos por desastres naturais. Na Carolina do Norte, que sofreu no ano passado com o furacão Helene, Trump diz que estava decepcionado com o trabalho da Agência Federal para a Gestão de Emergências, a FEMA. O presidente adiantou que vai assinar uma ordem executiva para começar o processo de reforma e revisão fundamental da FEMA, ou talvez se desfaça dela. Trump ameaçou também a liberal Califórnia com a retenção do apoio financeiro federal para enfrentar as consequências dos devastadores incêndios florestais que afetaram Los Angeles, se o estado não seguir suas orientações. A Califórnia tem se declarado um reduto de resistência diante de algumas políticas do republicano. Na Califórnia, Trump busca usar o apoio federal como arma para pressionar os rivais democratas, depois que incêndios florestais deixaram mais de 25 mortos, dezenas de milhares de deslocados e bilhões de dólares em prejuízos. O presidente diz que poderia reter a ajuda se a Califórnia não mudar as leis eleitorais, que, segundo ele, permitem que os imigrantes em situação irregular votem, o que, para ele, não procede. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!